Glória a Deus. Aleluia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, quem achou? Irmãos, hoje na mensagem anterior, no culto anterior, nós aprendíamos algo muito poderoso. Você que não estava aqui pela manhã e não pôde acompanhar, né, pelas redes sociais, anote isso que é importante. Nós aprendemos aqui como temática principal que a obediência, tá? A orientação, obedecer à orientação, faz toda a diferença na sua vida. Eu já tenho ensinado aqui há algum tempo que não se dá uma segunda instrução, orientação, a quem não atendeu nem ainda a primeira. Isso não é maldade, é porque não adianta. É simplesmente porque não serve. Eu ensinava aos irmãos que na obra de Deus, e entenda a obra de Deus, não só a obra aqui na igreja, obra de Deus como um todo. Toda a obra de Deus, ela se processa com ordem. Você pode repetir isso? Toda a obra de Deus se processa com ordem. Eu ensinava aos irmãos o quê? Que ordem indica organização, mas também indica hierarquia. Sem essas duas coisas, sem esses dois pilares, nada vai bem. Você pode até fazer alguma coisa meia boca, né? Você pode fazer aí uma gambiarra, faz aí alguma coisa que quebra um galho, mas não é uma coisa bem feita. Não é uma coisa boa, porque tudo que é bom, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é abençoado, segue esses dois princípios: ordem, organização, e ordem como hierarquia. E no reino de Deus, o Senhor determinou também esse princípio. Nada fora dele, absolutamente. Tudo que é desordem, distrai. Tudo que é desorganizado, distrai. Se você, por exemplo, eu estou vendo ali o irmão, trabalha com ferramentas, se ele vai fazer um serviço, né, pega o material dele, junta tudo num saco, ele vai conseguir fazer o serviço? Vai. Mas o que ele perde com isso? Tempo. Porque ele vai perder tempo catando peças. Se ele coloca numa maleta organizada, tudo no seu devido lugar, ele consegue trabalhar de maneira muito mais acurada, muito mais rentável para ele, porque ele vai economizar esforço, tempo e trabalho para fazer a mesma coisa. Você consegue me entender? Sim ou não? Sim ou não? Quando você coloca desorganizado, meu irmão, você se perde. Você se perde. Eu sei que existem bagunças, por exemplo, eu faço algumas. Existem bagunças que estão, né, organizadas na mais perfeita desordem, tá? Você lembra onde você colocou, mas outra pessoa não vai achar. Está bem ali pertinho, mas é como uma agulha em meio a um palheiro. Você compreende o que eu estou falando? Então Deus, Ele trabalha assim, com ordem. Toda vez que a ordem ela é quebrada, há um prejuízo. E eu dizia pela manhã, nós não temos tempo para isso. Não temos tempo para ficar testando. Até quando? Até quando você vai ficar testando para ver se dá certo? Não. Você tem que colocar sua vida em ordem. Quem diz isso? É Deus. Quando Deus visitou o rei Ezequias, qual foi o conselho que Deus deu para ele? Põe a tua casa em ordem. Amém? Organiza. Ou seja, que haja ali uma organização, que haja um conserto hierárquico, que as coisas fiquem cada uma no seu devido lugar. Tá claro isso? Em nome de Jesus? Aí aprendemos hoje pela manhã, estou fazendo só, né, aqui concisamente, recapitulando, para os que não tiveram oportunidade de ouvir isso. Nós aprendemos aqui pela manhã que muitas pessoas, quando se chegam a Deus, não se chegam de coração aberto, não se chegam a Deus, sabe, livres para receber. Ela já predetermina como é que vai ser o agir de Deus. Nós vimos isso na vida de Naamã. Ele veio até Israel em busca de cura.
O seu rei mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo: em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei o meu servo Naamã para que o cures da sua lepra. O intuito era cura da lepra. O rei rasga as roupas, você lembra? E isso chega até os ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu manda uma mensagem ao rei dizendo: não precisa você rasgar a roupa. Por que você fez isso? Manda ele até mim e vocês vão saber que há profeta em Israel. Amém, irmãos? Quando Naamã chega até a casa do profeta, Eliseu não sai fora. Ele manda um mensageiro dizer para Naamã: olha, vai até o Jordão, se lava 7 vezes e você vai ficar curado. Ou seja, o profeta está dando para ele a receita da bênção. O nome disso é orientação. Anote. Toda orientação é uma receita para a bênção, irmãos. Toda e qualquer orientação, estou falando orientação da parte de Deus, fique claro. Toda e qualquer orientação que Deus envia é uma receita para uma bênção. Agora pare para pensar, quantas orientações você deixou de seguir? Quantas vezes na palavra, no ensino, no estudo, na pregação? Quantas vezes em um hino, Deus falou com você, dizendo o que você deveria fazer, e você fez o contrário? Cada vez que isso acontece, é um prejuízo espiritual que você está tendo. E nós não devemos permitir isso acontecer na nossa vida. Diz a Bíblia Sagrada que Naamã então ficou indignado, ficou irado. O que ele faz? Ele sai da porta do profeta, indignado, revoltado, chateado, e diz: olha, eu achava que ele ia sair, que ele ia invocar o nome do Senhor, seu Deus, iria passar a mão sobre a lepra, né? Sobre o leproso e curar a lepra. Passar a mão, sei lá onde é que esse homem estava leproso. Passar a mão, que passar a mão? Meu irmão, tem isso não. A gente não determina como é que Deus vai agir, a gente só obedece. Eu preciso que você compreenda isso. Já tenho dito e vou continuar dizendo até entrar, você é igual água, meu irmão. Água mole, em pedra dura, sou eu, tá? Vou falar até entrar, mas eu vou falar tanto, que uma hora dessa você vai estar repetindo e nem vai perceber. Eu vou dizer para você aprender isso, meu querido. Compreensão não é um requisito, não é uma necessidade para obediência. Você não precisa compreender para obedecer a Deus. A coisa mais importante que eu tento ensinar em relação a esse contexto é que Deus é Deus, Ele é soberano. Ele não precisa me explicar suas ações. Ele não precisa me convencer a atendê-lo. Ele é Deus. O nome Senhor é isso, dono, soberano. Servo, o que é? É o escravo. É aquele que rendeu os seus direitos, rendeu a sua escolha, o seu livre-arbítrio, rendeu a Deus, está rendido à vontade de Deus. Assim como Jesus disse e fez. Ele disse, ele ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele ensinou e ele praticou. Lá no jardim, eu disse hoje pela manhã, quando ele estava em agonia, ele chegou a pedir, dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Ou seja, eu não quero sofrer. Eu não quero coroa de espinho, eu não quero cruz, eu não quero chicotada, eu não quero minha carne sendo rasgada. É possível salvá-los sem passar por isso? Ele não teve resposta. E a ausência de resposta para ele foi uma resposta. E ele diz então seja feita como tu queres, a tua vontade. Seja feito como tu queres, não como eu quero. Amém? Ele praticou o que ele mesmo pregou. Ele colocou em prática o que ele ensinou para os outros. Se ele fez, é uma indicação clara que nós devemos fazer também. Eu não preciso que Deus me explique. Eu só tenho que atender. E esse relutar contra Deus, essa luta constante contra Deus, é que tem feito muitas pessoas sofrerem e perderem coisas poderosas da parte de Deus. Então nós precisamos corrigir isso em nome de Jesus. Tudo bem?
Então aprendemos finalmente que Naamã deu ouvidos aos seus servos. Importante dar ouvidos às pessoas que estão conosco. É importante você dar ouvidos. Você não vai atender sempre, claro. Você é uma pessoa, você tem escolhas que às vezes são diferentes da outra. Mas ouvir conselhos é sempre bom, pelo menos analisar. Mesmo que você não faça, pelo menos analise o que você está ouvindo. É muito importante. Porque muitas vezes vai acontecer você o que acontece comigo. Muitas vezes você vai perceber que um pensamento que você está recebendo é melhor do que o pensamento que você está tendo. E isso não é demérito. Eu falei de manhã e repito hoje, agora de noite. Não é demérito mudar de ideia. Você não tem que ter vergonha de mudar de ideia. Porque nós não podemos ter vergonha de pensar. Amém, queridos? Eu estava errado. É só você ver Jó. Chega para Deus na maior, e diz: eu me arrependo, eu me abomino, tenho nojo de mim, me abominar é isso, no pó e na cinza, não tem como ir mais baixo. Pó está o pó está em cima, cinza está embaixo, tá? Em grau de importância, né? Ele está dizendo: eu sou o nada do nada. Eu não me considero nada, eu me abomino, me arrependo do pó e na cinza, porque eu só te conhecia de ouvir falar, agora que meus olhos te veem, eu vi, estou errado. Quero aprender, pronto. E é abençoado 2 vezes mais. Amém, queridos? Amém, irmãos? Naamã deu ouvidos e recebeu muito mais do que ele esperava receber. Mas agora Naamã retorna. E aqui, e a partir de agora, que eu queria que você acompanhasse comigo, partindo do verso de número 15. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 15, diz: então voltou ao homem de Deus. Quem voltou? Naamã e sua comitiva, né? Ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs-se diante dele e disse: olha só, agora o profeta está esperando. O profeta não saiu antes, o profeta saiu depois. Tá? Isso é um mistério que você precisa entender. Às vezes o profeta não sai na hora que você quer que saia. Porque é só você que está querendo, não é propósito de Deus. É sua vontade, ele não sai. Depois que ele obedece a Deus, o profeta o quê? Sai para recebê-lo. Sai para honrá-lo. Porque agora ele fez a vontade de Deus. Amém? E ele disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção, um presente do teu servo. Olha a alegria que ele está. Olha o prazer que ele está. Eu quero te abençoar, rapaz. Eu quero te agradecer. Ele vem com o costume da sua região. Em Israel também tinha ofertas. Em Israel também tinha sacrifícios. Mas o que o profeta vai ensinar para ele agora é uma coisa que ele nunca tinha visto. Porque na terra dele, ele fazia promessas às imagens, fazia promessa às divindades, fazia sacrifício para ver se dava certo, para ver se recebia. Olha o que o profeta Eliseu vai ensinar a esse homem. Verso 16. Porém, ele diz, Eliseu, né? Disse o quê? Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou, quer dizer, insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Qual era o mal do profeta Eliseu receber aquela oferenda? Qual era o problema? O problema, meu irmão, é que Naamã precisava sair de Israel entendendo que a bênção de Deus não é negociável. Repete isso. A bênção de Deus não é negociável. A primeira lição ele havia aprendido que não importava a birra dele, não importava a revolta dele, não importava a indignação dele, ele só iria receber se obedecesse.
Ele podia fazer beicinho, podia escascaviar o chão, subir poeira, podia fazer o que quisesse, né? Fazer igual menino, se lançar no chão e espernear, não ia resolver. Ele só ia ser abençoado se atendesse, se rendesse à sua vontade, a de Deus. Tinha que ser no Rio Jordão, tinha que ser 7 mergulhos, ou então não ia dar certo. Por que 7? Por que Deus não bota ele para ser curado na primeira? Deus faz muito isso com você, você nem percebe. Vou repetir com calma, que alguns não pegaram, a ficha não caiu. Deus faz muito isso com você e você não percebe. Você tenta a primeira, né, Evangelista Manuel? A gente tenta a primeira, não dá certo. Tenta a segunda, dá errado. Vai tentando. Só eu, Rodrigo e Manuel entendeu esse mistério. Vai tentando, meu filho. Tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. Se Deus diz que é 7, não tenta 6, achando que, não, 6, né? É bem pertinho, né? Quase lá. Quase, lembra do quase crente? Eu não bebo, eu não fumo, eu não tomo aguardente. Eu sou um quase crente. Até rimou, né? Quase não é crente, meu filho. O máximo que o quase crente alcança é quase ser salvo. Faltou bem pouquinho para ser salvo. Adianta? Não adianta, meu filho. Tá? Tem que ser por inteiro. Por inteiro. Bota um rio que ele não gosta. Bota uma quantidade a mais para que ele entenda. É Deus no controle. Você passou a primeira semana, você passou a segunda semana, você passou a terceira semana e a coisa continua do mesmo jeito. Você continua sentindo do mesmo jeito. E você se pergunta até quando, Deus? Deus sabe. Só obedece. Deixa de fazer birra. Deixa de fazer corpo duro. Sabe? Teimando com Deus. Questionando a Deus. Discordando de Deus, como dizem os irmãos aí. Desconcordando com Deus. Para com isso, meu irmão. Aí ele entende. Ele vai e diz assim, poxa, agora eu quero agradecer. Mas ainda está no querer dele. Ainda está na cultura dele. Ainda está do jeito dele. Quero fazer uma oferta. Vai não. Mas eu quero, mas não vai. Ele insistiu. Você notou? Insistiu. E o profeta disse, não. Você não vai pagar nada por isso. É como se ele dissesse, você tem que entender mais um princípio. Quando você der a Deus, dê porque você o ama. Não porque você quer se comparar a Deus. Talvez se Naamã saísse de lá, tendo dado ouro, prata, vestes, ele findasse achando que pagou. Ele findasse achando que o Deus de Israel, de alguma forma, é parecido com os deuses dele. Você faz um sacrifício, faz uma promessa, né? Faz lá um voto, e pronto, Deus é obrigado. Deus não é, nunca foi e jamais será obrigado a dar nada a ninguém. Deus nos dá porque Deus nos ama. Repete aí também. Repete aí, meu filho. Deus nos dá porque Deus nos ama. Você não tem condições de barganhar com Deus. Você não tem condições de pagar a Deus pelos benefícios que Deus te deu. Eu te dou só uma prova disso. Só uma. Quanto vale o ar, o oxigênio que você respira desde que nasceu até hoje? Quanto que você acha que vale? Quantas pessoas riquíssimas, abastadas, tem aí que andar com um cilindro de oxigênio? Por que o dinheiro não resolve isso? Entendeu? Você está me entendendo, sim ou não? Não resolve. Porque não se barganha com Deus. A gente obedece, é simples. A gente só obedece. Olha para o seu irmão aí. Olha para ele aí, para ela aí. Concordando ou discordando, isso não importa. A gente só obedece. Tá? Vá com raiva. Vá irado. Vá pisando os pés, igual que você fazia com seus pais.
pisando os pés, mas vai. Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. E agora Eliseu está ensinando a ele: vai deixar nada, você só vai levar. Tem momentos que é assim. Eu falei que tem momentos, é a vida toda. Eu falei que tem momentos que você não vai deixar nada, você só vai levar. Tem momentos que é o contrário. O caso de Abraão é que o que Deus pede é muito alto, que o que Deus pede é muito caro, mas nunca fora da sua condição de fazer. Mas isso não é todo momento, isso não é todo instante, e isso não paga nada. É apenas uma prova, Deus provando onde está o seu coração. Porque está escrito, se alguém aí puder colocar esse verso que eu vou falar agora, é importante que coloque para os irmãos que são novos. Está escrito: onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Eles nunca estão longe um do outro. Aquilo que você valoriza, você investe os seus sentimentos. Simples assim. Tudo que você valoriza, você investe os seus sentimentos. É impossível ser de outra forma. Você não investe em esforço, você não investe amor, você não investe paciência, você não investe obediência no que você não ama, meu filho, no que você valoriza. Não tem como, é até ilógico isso. Tá? Eu amo o que eu não amo, é? Pode isso? Não pode, é impossível. Por isso que nós temos ensinado, querido, honre a Deus, invista seus sentimentos nele, renda a Ele. Mas Deus, eu não concordo, não importa, obedeça, obedeça. Então você vai desfrutar de muito mais, eu te garanto, muito mais do que o mundo pode ofertar, do que o mundo pode oferecer. Você vai ter muito mais se você obedecer a Deus. Diga graças a Deus. Vamos adiante aqui que eu estou com o tempo contra mim hoje, né? A gente está atrasado. Vamos lá. E disse Naamã, porque não conseguiu vencer o profeta. Não conseguiu convencê-lo. Disse Naamã: seja assim, ou assim seja. Tudo bem, amém. Amém. Tá? Contudo, desse a esse teu servo o quê? Uma carga de terra, de um jugo de mulas. Porque nunca mais oferais teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isso é muito fenomenal, irmãos. Ele está dizendo: eu não sei se eu volto aqui mais um dia. Eu sou estrangeiro. Eu sou o braço direito do meu rei. Eu não sei se eu volto mais. Mas eu quero levar pelo menos terra daqui. Tudo bem, ele não podia deixar, mas levar ele podia. Era o dia dele levar. Quer levar terra? Leva. Terra de graça, leva aí. Por que ele queria aquela terra? Para colocar lá no seu local de oração. Para lembrar-se do milagre. Para nunca mais esquecer quem ele era e quem fez ele mudar de vida. Olhe de novo aí para o seu irmão, por favor, e pergunte para essa pessoa: você lembra ainda? Você lembra? Quem cuidou de você, quem te ajudou, quem te abençoou, quem te abriu portas, você lembra? Você consegue lembrar? Você consegue ser grato a Deus? Você consegue ser grato a Deus? Porque alguns têm um conceito errado que eu preciso corrigir aqui nessa noite. Tem gente que acha que ser grato a Deus é vir na igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, não, ainda não. Isso não é ser grato a Deus, não. Porque quando você vem à igreja, você não melhora Deus em nada. Deus continua sendo Deus soberano. Faça você ou não faça, Deus continua sendo Deus. Como dizem os pregadores, Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus?
Você não muda para melhorar Deus. Você muda para mudar sua vida. Quanto mais você muda, quanto mais obediente se torna, quanto mais, servo você se torna, o beneficiado nisso é ainda você. Ainda continua sendo você. Se você é fiel dizimista, o Senhor prometeu repreender o devorador para que não consuma o fruto da terra. Se você é ofertante, liberal, Deus prometeu fazer com que a sua sementeira seja largada. Veja quem está sendo abençoado, é você. A obediência leva você à bênção. Deus continua no mesmo lugar, na mesma posição. Ele continua sendo Deus. Mas como é que então, pastor, eu posso ser grato a Deus? Quando você muda a vida de outra pessoa. Esse é o maior ato de gratidão a Deus. Quando eu pego alguém e ensino alguém a ser servo de Deus. Isso não tem preço. É isso que Eliseu está dizendo. Querido, você não tem como pagar. O que foi feito por você não dá para pagar não, meu filho. Porque você foi curado da lepra. A sua carne se tornou como a carne de um menino. Meu filho, até hoje não tem Avon, não tem o nome das outras aí que trabalham com produtos. Natura, Boticário, o que mais? Mary o quê? Mary? Vocês de máscara não entendem nada. Mary Kate? Kay? Mary Kay. Não tem Mary Kay, Mary Kate, Mary Kate. Não tem nada que faça a carne de alguém voltar a ser criança. Você concorda comigo? Concorda? Bumbum de bebê. Não tem como, meu filho. Não, pastor. Como é que o que tira as rugas? Tem uns que tira a ruga, né? Passa para tirar a ruga, para não sei o que, para esticar. Pode esticar para você quiser, meu filho. Tirou a liga, volta tudo de novo. Não tem jeito. O que Deus fez com ele, ninguém faz. Mas esse não foi o maior milagre. Esse era o que podia ser visto. O maior milagre na vida de Naamã estava dentro. Quando ele expressa dizendo: nunca mais eu ofereço holocaustos e sacrifícios a outros deuses. É ação. Mas antes da ação ele expressou crença. Evangelista Manuel, ele chegou a dizer: eu agora sei que não há Deus senão em Israel. Essa terrinha que ninguém dá nada, essa poeirada toda, esse povo pobre, mas aqui tem um Deus igual em nenhum outro lugar. O nome disso é conversão. Amém? E ele aprende duas poderosas lições. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele pega a terra, mas ele faz uma declaração ainda mais forte. Ele diz: nisso, verso 18, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Você notou uma coisa? Naamã se coloca agora como servo. Notou? Servo. Sou servo agora. Quando o meu senhor entra, meu senhor o rei, entra na casa de Rimon, um falso deus, para ali adorar, e ele se encosta com a mão na minha mão, e eu também me tenho que encurvar, me ajoelhar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Você nota que ele já faz distinção entre a adoração a Deus e aos deuses falsos. E ele já pede perdão dizendo: olha, eu tenho um problema. Ele já pensou: eu tenho um problema. Porque quando o rei vai adorar, quem vai com ele sou eu. É minha obrigação. Eu sou o general. Eu sou responsável por ele. E quando ele vai se encurvar, ele se apoia em mim. Eu tenho que me encurvar também. Mas quando eu fizer isso, eu não estou adorando. Eu apenas estou trabalhando. Deus pode me perdoar nisso? Ele pergunta. Deus pode fazer isso por mim? Qual foi a resposta do profeta? Verso 19. E ele lhe disse: vai em paz. Esquenta não, meu irmão. Vai em paz. Você recebeu muito mais do que você esperava receber.
Deus sempre faz assim. Sempre. Aos que se rendem a Ele. Se a sua vida está bagunçada, pastor, está tudo fora de prumo. Está em desordem. Tudo dando errado. Tudo fora do prumo. Então você tem que analisar internamente sua vida. Você tem sido servo de Deus? Você tem obedecido de fato a Deus? Você tem realmente feito o que Deus quer? Eu vou dar uma paradinha aqui em Samuel, porque nós vamos retomar isso quinta-feira. Olha que coisa forte. Nós vamos ver uma consequência disso aqui. Porque eu preciso passar para Provérbios capítulo 6. Acha aí na sua Bíblia. Provérbios capítulo 6. É um texto um tanto quanto pesado, possivelmente para alguns. Mas hoje é culto de doutrina, de ensino. Hoje é culto de Santa Ceia. E eu não posso me privar de ensinar para você o que o Senhor deseja te falar nessa noite. Abra o seu coração, não feche. Esteja aberto ao que o Senhor vai falar. Amém? Provérbios capítulo 6, verso de número 12, diz a Bíblia Sagrada: o homem mau. Estou na edição Revista e Corrigida de Almeida, e nessa versão diz o homem mau. Em outras versões dizem o homem iracundo. Em uma outra fala o homem de grande ira. A pessoa perversa, a pessoa que não é servo de Deus. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca. Tem a boca? Como está aí? Mentirosa, como é que está aí? Perversidade, na minha tradução está pervertida. Está no mesmo. Pervertida, perversa, má. Tem a boca má. Olha uma coisa importante. Verso 13. Ele dá característica dessa pessoa. Ele diz: acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Pastor, que coisa estranha. O que é isso aí? Fala de quê? Fala de alguém inquieto. Fala de alguém carismático, às vezes. Pode falar de alguém brincalhão. Mas isso são coisas, subterfúgios usados para esconder uma característica ruim na índole de muitas pessoas. Vamos ver aqui. Diz o 14: há no seu coração o quê? Perversidade. Perversidade. Todo o tempo maquina mal, anda semeando, plantando contendas. Ô meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Semear contenda ou semear divisão é uma das coisas mais terríveis que alguém pode fazer. Semear contenda significa falar mal de alguém para outro. Colocar no coração de alguém uma visão ruim a respeito de outro. Eu não estou dizendo, queridos, que quando você não gosta, não tem afinidade com alguém, isso é semear contenda. Não. Mesmo entre irmãos, olha aqui uns para os outros. Mesmo aqui entre irmãos, você vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade do que outras. Isso é normal. Pessoas que você só cumprimenta: a paz, amém, Deus abençoe. Outras pessoas você já conversa, você já tem um diálogo um pouco mais longo, até mais íntimo. Isso é normal. Do que eu estou falando? Quando você não percebe. Da mesma forma que Pedro não percebeu que estava deixando Satanás lhe usar.
Vou falar uma coisa dura, pesada, mas que vai ser benéfica para quem estiver com o coração aberto. Quantas pessoas saem de um culto como esse, onde a gente tem a oportunidade de aprender muitas coisas, muitas, e aplicar na nossa vida e ser abençoado por Deus. Mas ao invés de fazer isso, a pessoa chama outros para discordar. Concordo com isso. Eu acho que o pastor falou isso, foi por causa de fulano, ou foi por causa de ciclano, ou foi por causa de mim, ou foi por causa do outro. Você entende? É disso que a palavra está falando. De plantar no coração de alguém um mau pensamento. E nunca pode sair da nossa boca esse tipo de coisa. Nunca. Por quê? Por causa da fonte. Jesus disse, é impossível do tesouro do coração você tirar algo diferente do que está lá dentro. Ele disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o quê? O que é mau. E talvez você esteja pensando, poxa pastor, agora fiquei mal agora, porque eu já falei mal de alguém. Alguém até diria assim, já falei mal até do senhor? Eu discordo até do senhor, quanto mais dos outros. Pois é. Se eu disser para você que o Espírito Santo sabe de tudo isso, está sendo anotado. Se eu disser para você que há um livro no céu, onde tudo o que você faz, não é só falar mal de mim não, também, mas não só. Tudo o que você faz está sendo anotado. E é comparado com a lei. E é colocado em uma balança. E se pesar mais para o lado de lá, meu filho, você corre o risco do seu nome ser apagado daquele livro principal, chamado livro da vida. Por favor, nós cristãos evangélicos não temos pontífice, sumo pontífice, ou sumo sacerdote, ou alto sacerdote, ou papa. Nós não temos uma figura inerrante. Nós cristãos evangélicos não temos nenhuma figura inerrante. Nenhum líder que você possa pensar agora é considerado inerrante. Somos todos falhos, todos. Isso quer dizer que há coisas que eu digo, ou que eu falo, ou que eu faço, que você naturalmente não vai concordar. Eu não estou dizendo que você é obrigado a concordar. Por favor, entenda. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas você jamais deveria discordar da palavra de Deus. Sabe fazer a separação? Consegue diferenciar? E tem gente que já partiu para discordar da própria Bíblia. Não nota que está se colocando como inimigo de Deus. Isso é gravíssimo, irmãos. Eu preciso que você relembre, porque eu sei que você já leu, mas vamos relembrar, porque isso é até importante para nós, né? A gente relembra, então a gente pode até corrigir o curso, né? Eita, pastor, eu estava fazendo isso aí, não estava nem percebendo. Vou corrigir na mão. Ia fazer errado, mas, opa, peraí, conselho, sabedoria, vou voltar para o caminho. E é abençoado, amém? E é esse o meu desejo, que você mude, se converta, tomara até um susto, e seja abençoado. Vamos lá aqui, ó, que diz a Bíblia. Presta atenção. Versículo 15, olha que coisa forte. Por isso, a sua o quê? A sua destruição virá como? Repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Irmão, isso é forte. Esse caminho da rebeldia, esse caminho da iniquidade, pode levar a pessoa a um momento que ela vai ser quebrantada de uma vez, que não vai dar tempo de correção, não vai dar tempo de ajeitar, não vai dar tempo de mudar. Você está me entendendo? Está me entendendo? Sim ou não? Pelo amor de Deus, se o seu coração está doído, se você lembrou, eita rapaz, eita Jesus, não é que eu fiz isso, pastor? É um ótimo sinal, é um sinal maravilhoso.
Se isso está te incomodando, no sentido bom, no sentido de, meu Deus, eu fiz isso, Jesus, como é que pode? Eu fiz isso. Isso é maravilhoso, porque significa que você está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus por isso. Só falta agora confessar e não fazer mais, que tudo se completa. Amém? Diz aqui mais, olha, verso 16: estas 6 coisas, o Senhor o quê? O Senhor o quê? Odeia, detesta que se faça. Irmãos, eu não acho que seja boa coisa ser odiado por Deus. Eu acredito que não é boa coisa, não. Mas tem coisa pior. Tem coisa pior do que ser odiado por Deus. Está aqui, ó. 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Deus não consegue enxergar aquilo sem ter nojo. Isso é muito grave, irmãos. Muito grave. Nojo. Abominar é ter nojo. Olha aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. Porque é a essência de Satanás, já preguei isso aqui. O semear contenda entre os irmãos é a obra mais clássica de Satanás. Divisão. Ele nunca se rebela sozinho, nunca, nunca. E toda pessoa que se rebela sempre chama mais pessoas. Sempre chama. Nunca zombe de um servo de Deus. Diga para o seu irmão. Alguns vão pensar, e eu não estou nem aí, nem me importa, que eu estou advogando em causa própria. Não me importo com isso não, pode pensar. Mas estou falando de um âmbito geral. Os servos de Deus, os servos de Deus, os servos. Não se levante contra eles. Não zombe deles. Não brinque com eles, no sentido de fazer chacota deles. Porque isso, irmãos, é agir contra Deus. Eu não vou dizer nome, questão de ética, isso poderia me dar um problema depois. Mas tem uma pessoa que eu amo muito, não é meu sangue, mas é como se fosse. É uma mulher de muita oração, de um amor gigantesco, um negócio fora de série. Aquele ditado assim, coração de mãe cabe mais um, com ela não funciona não, é uns, plural. Se chegar a 20, é 20. Se chegar a 30, é 30. E eu soube que alguém falou uma coisa muito dura contra essa pessoa. A pastora chegou para mim, vamos orar? Eu falei, eu? Vou não. Vamos orar? Vou não. Não vou não. Não vou orar, pelo que falou mal. Vou orar não. Vai lá, pode orar. Deus te ouve muito. Eu não vou orar. Vai haver justiça. Foi o que Deus colocou dentro de mim. Vai haver justiça. Porque se levantou contra um pequenino de Deus. Um pequenino que não tem força quase nenhuma, humanamente falando. Mas é gigante no reino de Deus. Uma pessoa que eu não tenho coragem sabe, meu Deus, eu tenho medo para falar a verdade. Eu tenho medo de magoar, tenho medo de fazer mal, porque é uma pessoa de Deus, que vive para Deus 24 horas por dia. E eu falei para minha esposa, vai ter justiça, pode aguardar. Alguém que está ouvindo isso vai dizer, eita, que pastor de coração duro. Sou. Você não tem nada a ver com a minha vida? Sou. Pode chamar. Mas eu ouço a Deus. Eu ouço a Deus. Deus tem me revelado coisas tremendas e profundas. Eu ouço a Deus. Eu sou o canal de Deus. E foi o que Deus falou para mim. Vai pagar por isso.
Porque mexeu onde não podia mexer, na menina dos olhos do Senhor. Podia fazer qualquer coisa. Até o microfone revoltou. Podia fazer qualquer coisa, menos tocar naquela pessoa, fazer aquela pessoa chorar. Se deu mal. Se deu mal. Tá lá, curtindo a vida doidada, nem sabe que a justiça está vindo, porque vai vir. Vai vir. Então eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, faça como Naamã. Converta-se dos seus maus caminhos. Se arrependa de todos eles. A coisa mais terrível que você já fez ou anda fazendo, Deus sabe disso. Deus sabe. Não dá para me pedir para chegar perto, mas eu vou pedir para vocês olharem. Ô, beleza, me ajudem aí. Mesmo sentadinho onde vocês estão, olha para os irmãos aí. Fala assim: ei, até teu celular, Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Ninguém sabe, ou quase ninguém, mas Deus está vendo. Você não engana Ele. Está sendo feito. Deus está vendo. Está sendo registrado. E essa é uma das oportunidades que, por amor a você, pela graça infinda do nosso Deus, Ele permite que você venha aqui, para que você ouça. Dá tempo de você mudar. Ouça o bom conselho, converta esse coração, tira essas coisas malignas que são como câncer espiritual, corroendo a santidade que tinha dentro de você. Não dá para ser de Deus assim. E quando eu falo isso, Satanás bota no coração de muitos dizendo assim: é verdade, para ser crente assim é melhor o quê? Sair. E as pessoas dão mais ouvido a Ele do que a Deus, que diz: converta-se. Não é para ir embora. Diz para o seu irmão: pelo amor de Deus, me ajude, me ajude. Diga para o seu irmão: não é para ir embora. Não é. Deus sabe da sua vida. Deus sabe dos seus fracassos espirituais, das coisas erradas que você tem mantido sob sigilo, debaixo de 7 chaves. Deus sabe tudo isso. Mas Ele não quer que você vá embora. Ele quer que você se converta e viva. É o que Deus quer. Porque você pode ser instrumento na mão de Deus. Eu termino dizendo: o que Deus quer de você é que você ajude outros a encontrar esse Deus que você encontrou. Que você ajude outros a atravessar esses mares bravios que você tem enfrentado. Que você possa dizer, como eu digo muito: vai dar certo. Que você possa só emprestar o seu ombro para alguém chorar. Que você possa enviar uma mensagem para alguém dizendo: você não está só. Isso tudo vai passar. Nada difícil, nada complicado é para sempre. Se você tem aliança com Deus, é só passagem. É como uma ponte que te leva de um nível para outro superior. Você precisa dessa experiência. Você não entende hoje, Deus também não vai te explicar. Porque da mesma forma que Ele agiu com Naamã, age com cada um de nós. Não se indigne, não se revolte. Isso não está certo. Obedeça. Não concorda, não tem problema. Obedeça sem concordar. Obedeça. E o Senhor vai fazer coisas por você que você está esperando acontecer de outra forma, por outro caminho. Não, vai vir pela graça. É a única via de Deus conosco. Graça. Graça. Não se engane, ninguém aqui merece nada. Nada. Não tem um justo sequer. Nenhum que não tenha errado, nenhum, diz a Escritura Sagrada. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. É pela graça. Pare de tentar pagar Deus com o seu trabalho. Pare de achar que o que você faz vale para você contestar Deus. Não vale. Não vale. Eu estou há 28 anos nessa estrada e ela é sempre a mesma. Sempre a mesma. Ele vai chegar para você uma hora e vai dizer:
a minha graça te basta. Tire a dor, Deus. Tire essa luta, Deus. Tire essa angústia. Tire esse problema. E Ele vai dizer, a minha graça te basta. Só que as pessoas não entendem que essa é a resposta. Quando eu entro na graça, eu recebo o que eu não mereço. Eu quero, não mereço, mas Ele vai dar. Ele começa a provar isso lá em Gênesis. No começo da criação ele começa a provar isso. Ele prova isso dizendo, não é bom que o homem viva só. Deus falou isso depois de tudo que Ele fez. Ele disse o quê? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e depois melhorou. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. A primeira vez que não estava bom foi quando Deus disse, não é bom que o homem viva só. Ele interrompe uma sequência, porque Ele considera olhar para dentro do homem como algo importante. E aquilo que está faltando dentro dele, Deus diz, vou resolver. Porque aqui nesse reino só dá certo se estiver bom. Enquanto não está bom, Deus não está satisfeito. Mas Ele pode fazer. Pode, se estiver de acordo com a palavra. E quando você quer que Deus haja fora da ordem, você quebrou tudo. Você emperrou milagres. Você segura promoção. Você segura crescimento espiritual. Você segura transformações espirituais, bênçãos familiares. Você segura bênçãos financeiras. Você interrompe todo o processo, porque só voltará a fluir quando estiver dentro da ordem. Amém? E quinta-feira, querendo Deus, tem algo forte que Deus quer falar com a gente. Eu não perderia isso, irmãos. Os que não podem vir assistirão pela internet, mas eu não perderia isso, porque Deus quer tratar com você. Chegou a hora de Deus chacoalhar a sua vida, se você deixar. Chegou a hora de Deus dizer assim, sabe o que você queria chorando? Eu tenho para você sorrindo. Só basta obedecer. Só basta ouvir e atender, em nome de Jesus. E quem pode glorificar a Deus aqui e aí, quem pode dar glória a Deus, quem pode exaltar ao grandioso de Israel, quem pode dizer para Ele, é verdade, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, que ela prevaleça sobre a minha vida, que ela prevaleça sobre a minha família, que ela prevaleça sobre os meus sonhos e projetos, que ela seja verdadeira e real, porque Ele é dono e eu sou servo. Aleluia! Em nome de Jesus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, o Rei de Israel. Amém? Vamos aplaudir de novo, que ficou bonito? Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro eu gostaria de falar com o pessoal que nos acompanha, nas mensagens. Eu tenho pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É um propósito de Deus que nós temos ali. E peço para que você compartilhe essas mensagens. Eu descobri uma coisa, que nem todos os que se inscrevem ativam lá o sininho para receber o aviso de que tem mensagem nova lá. Então faça isso. E principalmente compartilhe as mensagens com quem Deus te direcionar. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção grandiosa em nome de Jesus. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. No nome de Cristo.